E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Então vamos seguindo nas videoaulas sobre fórmulas químicas. Hoje a gente vai entrar na fórmula mínima ou empírica, certo? E o que seria a fórmula mínima? Indica a proporção de cada elemento no composto através dos menores valores inteiros em mol possíveis, tá? Então, o que seria isso? Eu preciso obter o número de mols de cada elemento que constitui um determinado composto, tá? E transformar isso nos menores números inteiros possíveis, certo? Então, devemos encontrar a quantidade de matéria de cada elemento. E para isso, a gente tem que seguir uma sequência de passos, tá? Primeira coisa, tomar cada percentual como massa. Mas vocês vão me perguntar assim, mas professor, eu posso fazer isso? Pode. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 gramas de um determinado composto e 35% for carbono, eu vou ter 35 gramas de carbono nesse composto, ok? Não é isso aí? Outra coisa, eu tenho que dividir cada massa pela respectiva massa atômica. Então, eu fazendo isso, eu estou chegando ao número de mols, certo? E a partir daí, eu vou chegar a um determinado resultado. Se eu não obter números inteiros, certo? Aí eu passo para o número 3 aí, ou seja, dividir cada massa pelo menor resultado obtido. Cheguei aí, houve números inteiros, os menores números inteiros possíveis, tudo bem, parou aí. Não aconteceu isso, vamos para o próximo passo. Ou seja, se necessário, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por um valor adequado, certo? Então, vamos para um exemplo. Determine a fórmula mínima do N 35%, H 5% e O 60%. Primeira coisa, tomar cada percentual como massa, certo? Como eu tinha falado antes. Então, o nitrogênio, 35%, né? o hidrogênio, 5%, e o oxigênio, 60%, como está ali na fórmula mínima, certo? Vou dividir, então, cada um pela massa respectiva, pela respectiva massa atômica, certo? Então, qual é a massa atômica do nitrogênio? Vou procurar na tabela, é 14. Do hidrogênio, 1. Do oxigênio, 16. Como a gente tem feito vários cálculos com esses compostos, a gente sabe, né? Alguns até de cor. Nitrogênio, 35 dividido por 14 dá 2,5. Hidrogênio, 5 dividido por 1 dá 5. E oxigênio, 60 dividido por 16 dá 3,75. Cheguei aos menores números inteiros possíveis? Não, né? Então, qual é o procedimento? Então, eu tenho que dividir cada valor pelo menor resultado obtido. Dentre esses aí, qual é o menor valor? Qual é o menor resultado obtido? É o 2,5, certo? Então, eu divido nitrogênio por 2,5, o próximo por 2,5 e oxigênio por 2,5, na qual eu vou obter 1, 2 e 1,5. Chegou ao menor número inteiro possível? Não, porque o oxigênio ali está com 1,5. Né? Então, passo para o próximo passo, que seria multiplicar por um valor adequado. Qual é o número que multiplicando aí eu vou ter números inteiros? O 2, concorda? Então, multiplicando 1 por 2, eu vou ter 2. 2 por 2, eu vou ter 4. E 1,5 por 2, igual a 3. Fechou? Então, qual é a fórmula mínima? N2, H4 e O3. Certo? Essa é a fórmula mínima da N 35%, H 5% e O 60%. Outro meio, tá? A gente calcular é através da fórmula molecular, mas nem sempre dá certo. Por exemplo, na molécula da glicose, C6H12O6. Como é 6, 12 e 6, eu posso dividir isso aí por 6, concorda? Então, eu vou ter 6 divididos por 6 dá 1. Carbono, então, com 1 de índice.
Hidrogênio 12 dividido por 6 dá 2, e oxigênio 6 dividido por 6 dá 1. Ok? Então ficou C, C1, H2, O1. Certo? Aí nós conseguimos. No outro, o H2O2, o peróxido de hidrogênio, a gente pode dividir ele por 2. Então vai dar H e O. Certo? Mas o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, a gente não tem como fazer essa divisão, porque o enxofre ali, o S, já é 1. Entendeu? Então, qual é a fórmula mínima dele? É o H2SO4-. Tá? Vamos para um exercício, para conseguir entender melhor. Tá? Então, uma análise revelou que um composto do tipo CXHY, tá, apresentava 88,9% em massa de carbono, certo? Então, ele apresenta 88,9% em massa de carbono, de 100%, certo? Logo, podemos prever que a proporção entre os números de átomos de carbono e hidrogênio será respectivamente igual a, inclusive, é dado ali a massa, tá? Do carbono, que é igual a 12, e do hidrogênio, que é igual a 1. Então, o CXHY eu já sei, que é carbono e hidrogênio, certo? Como é que a gente vai calcular isso? Né? Pegando o percentual, no caso, carbono, quanto é? Ele já deu no exercício, é 88,9%. Então, de 100%, o restante é 11, né? 0,1, que seria o quê? O hidrogênio que está presente, certo? Então, tomar cada percentual como massa, como a gente tinha visto antes, né? Então, eu vou pegar a massa, o percentual do carbono, que é 88,9%, vou dividir pela massa, e a mesma coisa eu vou fazer com o hidrogênio, tá? Vou dividir cada massa pela respectiva massa atômica, certo? Do carbono a gente sabe que é 12, hidrogênio a gente sabe que é 1. Então, 88,9 divididos por 12 dá 7,4, e 11,1 por 11 é igual a 11,1. Chegamos aos menores números inteiros possíveis? Não chegamos. Então, qual é o próximo passo? Dividir cada valor desses pelo menor resultado obtido. Então, qual é o menor resultado que a gente tem aí? É o 7,4. Então, vou dividir os dois por 7,4. Então, dividindo o primeiro por 7,4, eu vou ter o valor de 1, certo? Dividindo o segundo, 11,1 dividido por 7,4, eu vou ter 1,5. Não chegou ainda ao menor inteiro possível, certo? Então, qual é o número que multiplicado por aqueles números, que a gente vai ter que passar para o próximo passo agora, né, que seria multiplicar por um valor adequado? Qual é que o número multiplicado por 1 e por 1,5 vai fazer com que ele seja um menor número inteiro possível? O 2, né? Multiplicando 2 por 1 igual a 2, e 1,5 por 2 igual a 3. Entendido? Então, qual é a minha fórmula mínima aí? C2H3. Resposta do exercício, letra D. Certo? Então, é isso aí que a gente tinha para a próxima dessa aula. Né? Vamos aguardar agora as próximas gravações, as próximas aulas. E tudo de bom para vocês. Se cuide.